Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Sou Leonardo Pallotta, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada em Customer Experience do Brasil. E eu sou Francisco Zapata, CEO da Kentricus, que é uma consultoria especializada em centralidade no cliente. Começamos agora mais um episódio do podcast Customer Lovers. Seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers, Claire. Antes de começar, peço para você compartilhar um pouquinho sobre sua experiência profissional com os nossos ouvintes. Obrigada, Léo e Zapata. Bom, contando um pouco da minha trajetória, né? Acho que ela começa de uma forma bastante curiosa. Toda vez que eu conto isso, as pessoas ficam um pouco surpresas. Hoje eu estou numa área de clientes e tudo mais, mas eu sou formada em farmácia. Então, eu me formei em farmácia. No início da minha carreira, eu trabalhei em atendimento, em saque de indústria farmacêutica. Na indústria farmacêutica, de bens de consumo, de cosméticos, normalmente são profissionais da área da saúde que atuam nessas áreas. Eu comecei minha trajetória profissional no saque, no atendimento ao cliente, ali ao consumidor. Passei por várias indústrias farmacêuticas, Sanofi, Novartis, Johnson & Johnson, e a boa parte da minha trajetória profissional foi formada na Natura, foi onde eu fiquei por 10 anos. Lá eu passei pelas áreas de atendimento, projeto, marketing de relacionamento. Foi lá onde eu me aproximei de produtos digitais e CRM, que é uma das áreas que eu atuo até hoje. Fiquei lá por 10 anos, me formei profissionalmente lá, eu diria, né? Passei por várias novas encarnações profissionais lá dentro. E nos últimos 3 anos eu estou na C&A, né? Na C&A Brasil, uma empresa de moda, acho que todo mundo conhece, né? Não tem quem não saiba o que é C&A, não tem uma história com a C&A para contar. E lá eu cuido da área de clientes. A área de clientes ela é composta pelas disciplinas de CRM, Customer Analytics, Customer Insights e jornada do cliente, né? Então, toda a parte de gestão dos KPIs de jornada do cliente ficam sob a minha responsabilidade também lá na C&A, além do programa de fidelidade, né? Então, toda a frente de loyalty também fica ali comigo. Então, resumindo bem, assim, é um pouco dessa minha trajetória. Muito bom, Claire, muito bom. Aliás, uma trajetória realmente, como você falou, bem curiosa e bem interessante, né? Passando por mercados completamente distintos. Agora, Claire, bom, para a gente começar aqui, você poderia contar um pouco quais foram os desafios que você enfrentou ao implementar um programa de fidelidade da C&A e como isso, de fato, impactou a marca dos seus clientes? Então, o programa de fidelidade da C&A, o C&A e Você, ele já tem 6 anos de existência. Ele veio com o objetivo de entender melhor quem era cliente que comprava na C&A. Esse é um desafio muito comum dos varejistas, né? Porque passam milhares de clientes nas lojas ali e é difícil identificar quem são essas pessoas para conseguir criar um primeiro passo de um relacionamento com esse cliente, de saber quem é, de saber o nome, de saber as preferências e tudo mais. Então, acho que o primeiro grande desafio que o programa veio resolver foi quem é a pessoa, quem é a cliente que compra na C&A. E por que o programa de fidelidade ele foi fundamental para isso? Primeiro, para ser um elo de relacionamento com as clientes e para ser o que a gente chama do reason why, né, da cliente se identificar. Por que você vai falar que você é você ali para o caixa da loja se você não tem nenhum benefício em troca? Então, o programa ele veio muito com esse objetivo de conseguir entender quem são as clientes que compram ali na C&A. Então, esse foi um dos primeiros desafios que o programa enfrentou, né, que é de começo ali, de conseguir se provar valioso para a cliente, conseguir dar o dado para ela, para a gente conhecê-la. Hoje em dia, o desafio está muito pautado em acompanhar as novas demandas e os novos desejos dos consumidores, quais são os benefícios que eles querem, o que faz sentido, o que é valor hoje em dia, é um desconto, é uma experiência. Então, esses são os principais desafios que um programa de fidelidade, né, de loyalty tem e que a gente enfrenta lá na C&A também. Não é algo que a gente considera sempre como superado, é algo que sempre vai mudando, né? Porque a dinâmica com o consumidor e com a marca, ela vai sempre se renovando. Então, acho que tem um pouco desse desafio aqui. E eu acho que uma coisa interessante é como se tornar relevante, né, para cliente, porque dentre milhares de programas de relacionamento, de fidelidade, por que ela vai gostar do seu? Por que ela vai se interessar pelo seu programa? Então, acho que o nosso principal desafio é ser relevante para os nossos consumidores
e conseguir criar realmente um elo de relacionamento, né? De que de fato a cliente se sinta participando ali, tendo ali um relacionamento próximo com a gente. Então, uma das coisas que a gente sempre gosta de comentar é o case do game, né? Que tem no Sei Aí Você, que as clientes jogam ali, é como se fosse um quiz. A gente brinca que é o Tinder dos looks. A gente coloca ali, eventualmente, estampas ou produtos que, por exemplo, a gente não sabe ainda o que vai funcionar melhor. O time comercial fala, bom, eu não sei se eu compro mais da estampa A ou da estampa B, ou do produto A ou B. A gente coloca esse game, né, essa batalha de looks ali no programa Sei Aí Você. A cliente ganha pontos, né, os nossos likes, que são os nossos pontos, ao jogar esse game, e no fim a gente também consegue capturar qual seria a preferência dela. E a gente tem usado muito isso para conseguir melhorar um pouco da assertividade do que a gente pode comprar ou não. Então, isso é uma forma, né, de se aproximar e de se tornar relevante ali para a nossa cliente. Clea, na sua palestra no evento Experience Lab Meetup, você mencionou a importância de colocar o cliente no centro do negócio. Quais são as estratégias específicas que a CIA tem adotado para garantir que a voz do cliente seja ouvida e considerada nas decisões da empresa? A principal estratégia, assim, né, que ela é base para tudo, que vai dar suporte para todas as outras, né, para ganhar ali corpo nas todas as outras, está relacionada à gestão e monitoramento dos KPIs ou da visão do cliente na empresa. Então, de fato, de ter ali os principais indicadores de cliente sendo discutido com alta liderança, desde o CEO, com os VPs e com todo o time de liderança, semanalmente numa reunião de resultados, onde o NPS, o volume de clientes, né, a nossa base de clientes, a frequência desses clientes, que indica o quanto esses clientes estão se interessando em comprar aí na nossa marca, visita, fluxo, que significa o quanto eles estão se interessando em ir nos visitar, sendo discutidos junto com o resultado financeiro da empresa, coloca a gente num nível de discussão e de, vamos dizer assim, de democratização de visão da gestão da base de clientes. Então, acho que esse é o principal ponto que coloca que a visão de cliente ela é importante para a empresa, né? Então, eu sempre falo que uma cultura de clientes ela tem 3 pilares. São os sinais, os símbolos e os processos, né? Ali, os sistemas que você vai construir para conseguir criar essa cultura. Então, esse é a principal estrutura, assim, a gestão e monitoramento desses KPIs. Então, a gente tem também o comitê de clientes, que é responsável por fazer a gestão desses indicadores, né, por mensurar, reportar e acompanhar os principais detratores e promotores desses indicadores do NPS, base ativa e frequência e lifetime value, fazer as discussões das principais dores e liderar os planos de ação para mitigar essas dores. Essa, para mim, é uma das estratégias core, assim, de colocar o cliente no centro de fato. Isso faz com que a empresa olhe e fale, bom, se a alta liderança está discutindo esses indicadores, é importante. Para aqueles que já não entendem que é super importante você ter, de fato, o cliente ali no centro. E as outras 2 estratégias principais estão relacionadas a compreender cada vez mais a jornada do cliente, né? Então, a gente tem iniciativas contínuas de estudos, pesquisas, frentes de trabalho que estão ali sempre incessantemente buscando mapear cada vez mais a jornada, tentando compreender cada vez mais as jornadas das clientes da C&A, tentando decupar cada vez mais qual que são os desdobramentos, quais são as principais dores, e toda a frente de fortalecimento das estratégias de gestão de relacionamento com a cliente, que são as ações de CRM, são as ações dos produtos financeiros, que para o varejo é super importante, é um elo muito importante de relacionamento, né? Principalmente porque ele dá ali o acesso para as clientes comprarem ali os produtos. Então, essas são as principais estratégias que a gente tem de colocar ali o cliente no centro, sabe? Mas a primeira, para mim, é a principal, assim, de gestão e monitoramento dessa visão de cliente, ela é o que dá norte para todo o resto. Aliás, Cléia, depois da sua palestra lá no Experience Lab, e você mostrou esses 3 pilares aí que você falou, principal, eu tenho usado bastante, não só na parte aqui de execução da consultoria, mas até na própria aqui, que é a parte dos rituais, né? Rituais e símbolos. São contextos que pode parecer óbvio, mas quando a gente coloca isso numa estratégia racional, né? Você começa a encaixar e executar aquilo, ele consegue amarrar a estratégia e conseguir executar ela de maneira muito mais clara. Foi bem legal, isso é bem interessante. Mas vamos lá, deixa eu trazer um outro contexto aqui. Como é que você vê aí, olhando um pouco do teu mercado, como é que você vê a evolução do varejo de moda nos últimos anos, sob o aspecto das relações com os consumidores?
especialmente em relação a essas inovações que a CIA trouxe para o mercado? Então, acho que a C&A ela é bem referência assim, em inovação, tanto do ponto de vista da tecnologia pura por si só, como de novos serviços. O varejo é um mercado, né? E a C&A em especial eu vejo que ela é muito veloz, assim, né? A gente é muito rápido em conseguir colocar as coisas de pé na rua logo, assim, de testar rápido, enfim. Mas acho que o ponto principal que eu sempre trago é que nenhuma das inovações que a C&A fez e que contribuiu ali para o mercado do varejo de moda, ela nasceu pela inovação por si só. O que eu quero dizer com isso, né? Não foi a tecnologia pela tecnologia. Então a C&A não implementou uma venda pelo WhatsApp lá na época da pandemia porque era legal ter um canal de vendas novo. Ela não implementou ali uma entrega, né, um serviço omnichannel de clique e retire, né, que você pode comprar na sua casa e retirar na loja, vice-versa, porque era legal ter, né, porque o concorrente fez ou porque surgiu uma tecnologia nova para isso. Tudo surgiu sempre de alguma dor que precisava ser atendida da cliente. Então, tudo partiu sempre de entender ali a jornada da cliente, entender quais são as principais dores que se tem, e aí sim ir atrás das soluções. Bom, hoje é uma dor para a cliente, né? Ela tá ali na casa dela, foi educada, né? Então a gente passou nos últimos anos aí falando não só da C&A, mas de varejo de moda como um todo, a gente passou por um processo ali de digitalização, digo até forçado por conta da pandemia, do processo de compra, seja de decisão até a finalização mesmo. A gente teve ali, né, com a entrada dos players, né, dos marketplaces, da Shein, Shopee, ali um processo que foi uma mudança bastante de comportamento, mais do que uma entrada de um novo concorrente, a herança que esses caras deixaram para a gente foi uma mudança no comportamento do consumidor. Então, a gente chama isso de comportamento smart buying, né? Então, o cliente, o consumidor está ali habituado agora a pesquisar antes na internet, na rede social, o que ele quer comprar, de modular o desejo dele por ali, de buscar rapidamente. Então, ele já chega na loja sabendo o que ele quer comprar. Ele já chega na loja sabendo qual é o preço do concorrente. Ele vai ali basicamente para experimentar ou ser surpreendido por alguma coisa que ele não tenha visto, mas o processo de decisão mudou e tem esse ponto de querer sempre ter a sensação de que está tirando alguma vantagem, né? Então, o fato dele ter pesquisado muito antes e ele ter feito ali uma pesquisa profunda antes de ir para a loja, tem que dar para ele uma sensação de recompensa do tipo, fiz um bom negócio. É isso que a gente chama de mindset smart buying. Então, esse processo todo de decisão de compra mudou e o varejo de moda teve que acompanhar isso. Mas eu acho que o ponto principal é que a C&A nunca usou a tecnologia, soluções soltas, né? Então, uma entrega clique e retire, ou ali uma experiência na loja que seja bacana, mas que não agregue para a jornada da cliente. Então, acho que o ponto principal das inovações que a C&A trouxe vieram a partir desse entendimento da jornada do cliente. Então, o clique e retire veio de uma dor dela. Ela reclamava ali nas pesquisas que a gente fazia com as clientes de que ela não podia. Ela queria, por exemplo, ela queria comprar pelo site ou pelo app, mas ela queria o produto ali na hora, no dia. E aí, uma das soluções que foi desenvolvida foi ela poder retirar na loja no mesmo dia, por exemplo. Então, acho que essas soluções foram sendo criadas com base nas dores e nas necessidades delas e não pela solução, pela tecnologia, pela tecnologia. A venda pelo WhatsApp, ela veio não porque o WhatsApp é legal, porque é um canal democrático, é tudo isso também, mas ela veio principalmente porque no meio da pandemia as 330 lojas fecharam e se tinha que o consumidor também precisava comprar as coisas, então era uma forma de vender. Então acho que o ponto principal, né, para as inovações ali serem bem-sucedidas é partir não da inovação por si só, mas da dor da cliente. Eu acho que foi isso que a C&A fez muito bem, assim. Trouxe um pouco dessas inovações sobre essa ótica, sabe? Clea, a utilização de CRM e Analytics é fundamental para entender o comportamento do consumidor. Como esses dados têm influenciado as estratégias da C&A? Assim, acho que tem várias. Eu complementaria assim, o CRM, o Analytics, combinado com as nossas pesquisas qualitativas, com a conversa, né? Com toda a frente ali de CMI, com todas as pesquisas que a gente faz, as conversas que a gente faz com a cliente. Então, eu sempre falo que a combinação dessas três disciplinas, o CRM combinado com os dados do Customer Analytics, combinado com a conversa no olho, que uma pesquisa quali traz para vocês, te traz um conhecimento muito profundo da cliente. E isso, de certa forma, tem norteado como a gente enxerga a cliente dentro da C&A.
não só nessas áreas, isoladamente, né? Não é só uma segmentação de CRM, mas é de fato como a gente vai olhar para a nossa base de clientes de uma forma cada vez mais individualizada. E esses dados são fundamentais para entender o além do transacional, porque quando você pega um CRM tradicional, né, de empresas que fazem bom uso de CRM já, que tem ali uma base de dados importante, normalmente você consegue capturar ali o transacional da cliente, né? Então você sabe que ela é uma cliente que compra calça jeans, que compra sapato, que compra roupa para o filho, mas quem é no fundo, né? E você só consegue saber quem é no fundo essa cliente, o que diferencia ela, quem é ela além da C&A, é quando você se aprofunda nessas pesquisas qualitativas. Então, para mim, é uma grande riqueza quando você combina todas essas informações de cliente. Você consegue entender que uma mesma cliente que compra, por exemplo, calça jeans, o mesmo grupo de clientes que compra calça jeans, dentro desse grupo pode ter uma cliente que ela é muito motivada pela qualidade do produto, pela informação de moda que esse produto vai dar. Em contrapartida, outra cliente ela vai ser muito motivada pelo preço. Se aquela calça jeans cabe no orçamento dela, porque ela tem uma realidade financeira diferente, ela tem uma organização financeira diferente daquela outra cliente. E esse tipo de informação você consegue descobrir conversando com essas clientes. Então, a combinação, acho que dessas 3 dimensões de captura de informação, de compreensão de cliente, tem norteado a estratégia da C&A no sentido de como que a empresa como um todo olha de uma forma cada vez mais individualizada para a nossa base, sabe? E aí permite que a gente seja mais assertivo, mais próximo. Muito bom. Entendemos aqui que a parte analytics ele é fundamental aí para todo esse processo da entrega dessa experiência. Mas o que você considera ser os principais pilares para criar essa experiência positiva para o cliente aí da C&A? Eu acho que tem o que você comentou, né? Os dados são fundamentais porque eles vão te ajudar a monitorar, né? Então, você não melhora aquilo que você não mede, é algo que eu levo assim para a vida, assim, você não melhora aquilo que você não mede, então os dados são fundamentais para você entender onde atuar, como atuar. Mas para mim, eu volto sempre e aí isso eu aprendi na Natura, assim. A gente falava muito sobre paixão em servir, então para você ter ali um bom serviço ao cliente, você precisa ter uma paixão por servir, mas o fundamental é fazer o básico bem feito. Se você fizer o básico bem feito, você já está assim na frente na experiência do cliente, sabe? O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente fazer 1000 coisas mirabolantes, do tipo, nossa, fazer um programa de recompensa que seja uau, que seja outlier do mercado, se, por exemplo, o mínimo que a cliente espera, que é receber o pedido dela no prazo, não acontece. Ou quando ela recebe ali, ou quando ela faz uma reclamação no saque, ela não é atendida. Então, acho que o primeiro de tudo é garantir que o básico está sendo bem feito, sabe? Garantir que o mínimo que ela espera está sendo cumprido. Ela só espera que você compre o combinado com ela, né? Que ela vá na loja e que ela consiga comprar sem pegar fila, sem ninguém empurrando nenhum produto que ela não queira, financeiro ali no caixa, sem que ela, né, saia da loja ali com o alarme da roupa, né, e apite ali na porta da loja. Então, a gente precisa garantir que o básico está sendo bem feito, muito bem feito. Acho que esse é o ponto principal. E a gente consegue isso medindo, né, monitorando ali a jornada dela, por isso que ali a parte dos dados, ela é quase que transversal para que isso aconteça, assim. E aí, a partir desse monitoramento, você garante, que os processos estão sendo bem executados, e isso garante com que a sua cliente esteja sendo bem atendida, e a partir deles você também encontra oportunidades de melhoria, né, na jornada da cliente, de novos serviços, novas opções de atendimento para ela, de novos formatos, de como é que você pode melhorar a experiência dela. Então, para mim, esses são os pilares fundamentais. Ter em mente que fazer o básico bem feito é o principal e não é trivial. Quando você fala básico bem feito, parece que é algo simples, mas não é. Você garantir que 100% das coisas que você está prometendo ou que são de expectativa da cliente estejam sendo cumpridas em todas as pontas de uma empresa grande, já é algo muito desafiador de ser feito. E o monitoramento e os processos dessa jornada dela. Poderia, por favor, compartilhar as conquistas que surgiram após a implementação das estratégias focadas no cliente? Olha, eu acho que a gente, olhando para a necessidade dessa cliente, entendendo a jornada dela, mapeando todo o processo dela, as dores dela, acho que a gente teve ganhos bastante relevantes, assim. Acho que quem acompanha o mercado varejo de moda viu que a C&A vem
trimestre a trimestre, há pelo menos 2 anos, reportando resultados financeiros assim que surpreendem o mercado, né? Que estão acima até de tudo que se espera ali do varejo de moda, com todos os desafios de contexto. E isso tem muito a ver, né? Falando aqui um pouco de dinâmica dos bastidores, do como a gente consegue ali colocar cliente de fato no centro e atender. Então, os principais ganhos, né? O principal, acho que, né, que a gente não consegue ali colocar ali exatamente o volume de contribuição, mas tem a ver com o resultado da C&A, uma das empresas de destaque ali, né, de varejo de moda nos últimos reportes dos últimos trimestres, com consistência. Mas acho que de relevante, a gente tem crescido muito o nosso NPS. Então, no último ano, a gente cresceu quase 7 pontos percentuais o nosso NPS, né? O que não é fácil de mexer o ponteiro do NPS, assim, é um trabalho muito grande de todas as áreas da empresa para que isso acontecesse. Isso refletiu no NPS, traz ali o quanto a cliente vai recomendar para outras pessoas, mas principalmente traz o quanto ela vai fazer negócio com a gente ainda, que se traduz na lealdade e no quanto ela vai ficar. E a gente tem crescido uma frequência de compra desses clientes, então os nossos clientes estão voltando cada vez mais para a C&A e a gente está expandindo a nossa base de clientes. Então, mais pessoas estão experimentando a C&A, estão gostando da experiência que estão tendo e estão voltando a comprar. Então, são 3 indicadores que a gente, né, um dos 3 principais ali que a gente mede nessa gestão que eu comentei ali no começo, né, da base de clientes, que a gente vê trimestre a trimestre eles evoluindo. E não é um indicador de torcida, né, que eu brinco que assim, que a gente mede e torce para ele vir bom. Não, são indicadores que de fato a gente acompanha e tem ação ali, tem plano de ação para isso, para melhorar a experiência. Então, acho que de fato a gente tem um ganho importante ali no NPS, resumindo bem, no aumento da frequência desses clientes e, consequentemente, na base de clientes e seu lifetime value junto com a empresa. Acho que esse é um ponto super importante, assim, para a gente conectar, né? Que a experiência, uma boa experiência do cliente, ele se traduz, tem que se traduzir no final do dia em mais volume de negócio para a empresa e que a gente vê através desses indicadores que eu comentei aqui. Agora, para buscar essa experiência, né, Cléia, você precisa ter as pessoas dentro da empresa engajadas com isso, né? Então, isso tem a ver com o cliente. Então, e agora eu quero tentar explorar um pouco disso da tua experiência, né? Como é que a cultura de cliente ela é promovida internamente na C&A, visto a quantidade de lojas, quantidade de pessoas em vários lugares do Brasil? Você poderia trazer alguns exemplos de como isso reflete na prática diária dessas equipes? Tem muito a ver com esse framework que a gente comentou, Léo, assim, a gente olhar para esses 3 pilares e explorando um pouco mais cada um deles, né? Tem um deles ali que a gente chama de sistemas. O que são sistemas? Não são sistemas, não é um sistema software, né? Não é ali as coisas do computador, não são sistemas de tecnologia em si. Mas você precisa ter ali uma construção desse pilar de sistemas, ou seja, você precisa ter todos os indicadores, a informação dos clientes, toda a parte de gestão de rituais, toda a parte de gestão de resultados sobre isso, muito bem construído. Isso que a gente chama de sistema. Então, você constrói dentro da sua empresa, né, ou dentro do que você chama ali de cultura de clientes, essa frente, que é onde normalmente se tem mais energia, foco, porque realmente, né, você precisa ter ali coisas concretas de construção de banco de dados, processos, como é que você vai discutir isso, como é que você vai medir, que meta você vai trazer, em que momentos, em que fóruns você vai discutir esses resultados, quais são os planos de ação que você vai ter. Então, tudo isso o que a gente compõe de sistemas. É um primeiro ponto para você começar a consolidar a cultura de clientes dentro da empresa. Ela isolada, ela é importante, mas ela isolada, ela não faz uma empresa ter a cultura de fato. Você tem ali informações de cliente, uma gestão de resultados, mas não faz de fato as pessoas entenderem que cliente é importante, colocar ele no centro das decisões no dia a dia. Por isso que os 2 outros pilares, apesar de, quando você olha assim, que você fala, isso aí não é pequeno, é firula, é só para inglês ver. Não, ela é importante para compor uma cultura, que são símbolos e os sinais. Os símbolos, por exemplo, é quando você entra ali na sede da C&A, a primeira frase que tem na parede, assim, né, no hall de entrada da C&A é cliente é tudo, é um dos valores da C&A. Quando você olha o nosso crachá, tem ali os principais valores da C&A. E aí tem também escrito cliente é tudo. Isso é um símbolo muito importante. Aquilo ali, o escrito na parede, na prática, ele não tem nenhum desdobramento, né? Tipo, racional ou imediato.
mas aquilo começa a dar um sinal, né? Começa a construir dentro da empresa algo que a gente chama de, cara, o cliente é importante, está escrito na parede da empresa, está escrito no nosso crachá, o CEO, quando vai fazer o call de resultados, ele reforça, todas as comunicações têm essa frase, então aquilo começa de fato a reverberar no inconsciente, até diria, das pessoas em relação ao que é importante para a empresa ou não. Então isso é super importante de cuidar. Outro símbolo importante, você tem um dia da cliente da C&A. Então a gente costuma levar, em algumas ocasiões, as clientes para, por exemplo, participar da construção das coleções. Então, o time comercial está lá construindo uma coleção, a gente traz um grupo de clientes para falar, olha, gostei, não gostei, acho que tem que ter mais isso, faria uma estampa mais lisa ou não. Você fazer isso pontualmente, você fala assim, ai, nossa, né, isso daí não é escalável, porque você trazer clientes toda vez que tiver que construir uma coleção não é escalável, mas ela não é exatamente para ser um processo, ela faz parte de uma construção de um símbolo, de que de fato a gente escuta cliente. Isso vai fazendo com que todas as pessoas da empresa, desde a alta liderança até o estagiário que está ali, comecem a entender, gente, o cliente está sempre presente por aqui, percebe? Está na parede, está no nosso crachá, vira e mexe tem um grupo de clientes andando aqui na sede, tem a liderança visitando casa de cliente, então a gente cuida muito dessa parte de símbolos. E o que eu falo dos sinais, os sinais ele é o mais sutil de todos, mas ele também é uma das coisas que a gente precisa estar muito atento, que é de fato quando a cultura ela está sendo disseminada. Então, hoje é muito comum você ver ali o CEO, os VPs falando, mas vocês perguntaram para a cliente o que ela achou sobre isso, né? Quando alguém vai apresentar algum projeto, ou vai contar alguma ideia, ou vai contar o resultado de alguma ação, é uma pergunta muito comum que eles fazem. Falamos com a cliente? Vocês conversaram com a cliente sobre isso? Não é nenhum processo formal da empresa fazer essa pergunta, não está num checklist formal, não está num processo formal da empresa fazer esse tipo de questionamento. Não é um símbolo construído, ou seja, não é algo que a gente falou, nossa, vamos fazer isso intencionalmente, mas são sinais que a gente vai dando para a organização de que, cara, é importante a gente olhar para esse ponto da cliente. Eu brinco que a gente vai estar num nível de maturidade, de centralidade de cliente, né? A cultura vai estar muito firme, sedimentada, enraizada na empresa quando a gente vê esse tipo de frase saindo da boca de pessoas que não são da alta liderança, né? Em que os próprios times se provocam em falar: ah, a cliente validou, o que ela gostou, vamos ouvir, vamos ativamente procurar sobre isso. Então, lá na CA a gente sempre olha, a gente vem, né, a gente brinca que é uma jornada, né, não é um projeto de 3 meses, 6 meses, que vai fazer com que a gente transforme a cultura de clientes, é uma cultura, e cultura leva-se tempo para ser construído também e precisa ter consistência, mas ter esse olhar muito intencional, né, você comentou assim, de ter essa racionalidade de atuar sobre isso, vem sobre esses 3 pilares, assim, de ter os processos e os sistemas muito bem sedimentados e rodando, porque também não adianta você ter pessoas ali com interesse em olhar para cliente, mas você não tem informação, ou o dado não está correto, ou não tem consistência nos rituais. Então é importante ter isso, ao mesmo tempo que também você ter só ali escrito na parede que cliente é tudo, não vai se sustentar. Então os 3 juntos são importantes para se construir uma cultura forte de centralidade do cliente, sabe? Então, esse é um pouco do olhar que a gente tem ali, do frame que a gente tem usado para conseguir garantir, né, que essa cultura vai ser permeada e vai acontecer. E finalmente, Clea, quais tendências você enxerga para o futuro do varejo de moda, especialmente em relação à experiência do cliente e à inovação? É uma tendência que eu digo que já é meio que presente, assim, mas que é um desafio bem, bem interessante, assim, para o varejo, que está relacionado, na verdade, a individualizar a experiência da cliente no varejo. Então, assim, tem um foco muito importante ali da cliente se sentir que aquela loja foi feita para ela, para a jornada dela, né, para a necessidade dela. A gente sai de um lugar em que ela se adapta a uma loja que existe, e você imagina assim, né, uma C&A, que é uma loja de departamento, que tem vários departamentos mesmo, né, o masculino, o feminino, o infantil, e a cliente sempre teve que se achar ali e procurar. Não é uma jornada trivial e fácil, né, de se encontrar numa loja de departamentos quando tem muitas opções. Então, acho que uma das tendências, que eu diria que nem são tendências, mas já é uma necessidade iminente, de a gente conseguir individualizar a experiência e a jornada dessa cliente. A gente tem ali uma visão de construir uma C&A para cada uma das nossas clientes. Então, de fato, que ela entre ali na loja, mas que ela sinta que a loja foi construída para a jornada e para a experiência dela.
Então, a gente vai ver cada vez mais iniciativas, soluções que vão estar pautadas ali em entender e compreender e conseguir guiar e tornar essa jornada cada vez mais simples. Então, vai passar desde entender, você está indo na C&A para comprar o presente de aniversário do amiguinho do seu filho da escola. Como que a gente cria uma solução que a gente entende que essa é a sua necessidade naquele dia e consiga te guiar de uma forma muito intuitiva para que você tenha essa jornada muito bem atendida? E que no outro dia que você vai lá em que você precisa comprar roupa nova para ir para a academia, por exemplo, você consiga também ter uma jornada muito fluida em relação a isso. Então, essa é uma das tendências, né? O futuro do varejo de moda ele vai estar muito pautado na individualização da experiência da cliente. E o nosso foco ali, a nossa nova obsessão é tornar, assim, de fato, o ponto físico da loja, combinado com todos os nossos canais digitais, que seja de fato ali um lugar onde a cliente se sinta que ela é especial, ela é única, né? Que a gente consiga de fato individualizar ali a experiência dela. Como eu comentei, acho que não são tendências, mas são uma necessidade que a gente vai precisar atender ali das clientes, né? De individualizar essa experiência dela no ponto físico, combinado com os canais digitais. Muito bom, Cléia, muito bom. A gente quer agradecer demais por compartilhar o seu conhecimento e a experiência conosco aqui neste episódio especial. Antes da gente fechar e concluir esse episódio, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, Cléia. Acho que, né, para o pessoal que está ouvindo aí, que eu imagino que sejam pessoas ali que tenham uma proximidade, né, que sejam, na verdade, são pessoas que são a voz do cliente dentro das empresas, das organizações, acho que a primeira mensagem é resiliência. Eu acho que não é trivial você ter de ser a voz do cliente dentro da empresa, apesar de ser muito óbvio, a gente ouve as pessoas falando de que tem que colocar o cliente no centro. Na prática, a gente sabe que a estrutura organizacional, né, das empresas, elas não favorecem isso, elas são ciladas, elas são por áreas, as metas são por áreas, e eu acho que a gente tem o privilégio de ser uma área que, de fato, defende o interesse principal da pessoa que vai estar ali consumindo o produto ou serviço dessa empresa. Mas isso exige muita resiliência, exige ali um trabalho de formiguinha, de entender quem são os principais aliados, de entender quem que vai poder ajudar vocês aí nessa jornada de construir essa visão de cliente. E uma segunda mensagem, eu acho que assim, sempre conectem com o resultado, sabe? O quanto você colocar de fato o cliente no centro pode se traduzir diretamente em resultado financeiro para a empresa. Então, acho que essa é uma das coisas que fazendo isso, né, nos últimos anos, tem surtido resultado para mim, tem surtido efeito nas conversas e nas discussões, então acho que isso pode ajudar alguém que está ouvindo aí, alguém que está com esse desafio aí na empresa que está atuando. Mas saiba que é um papel super nobre, né, de ser a voz do cliente dentro das empresas, assim. Muito bom, Cléia. Agradecemos muito, muito mesmo pela sua presença. Foi um prazer aprender com você sobre experiências e insights nesse mercado de moda. E para os nossos ouvintes, não se esqueçam de continuar nos acompanhando para mais episódios interessantíssimos. Até a próxima, pessoal! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.